Talvez alguns que estejam vendo esse vídeo não saibam, mas, por incrível que possa parecer, NES Godzilla Creepypasta possui sim uma continuação, a chamada NES Godzilla Replay, se passando logo depois dos eventos da história original. NES Godzilla Replay, apesar de não ser tão conhecida como a sua versão original, com certeza é uma das, se não a melhor continuação de uma história de creepypasta que já existiu, mesmo ela ainda estando incompleta. Muitos talvez estejam estranhando de começo, porque, assim, como exatamente a NES Godzilla Creepypasta teria uma continuação? Bem, deixa eu explicar melhor. Bem, para quem talvez não se lembra, no final da história de NES Godzilla Creepypasta, após a derrota de Red, Zachary, o nosso protagonista e aquele que derrotou o próprio Red, decidiu, por não saber bem o que fazer com o cartucho amaldiçoado, o vender online. Afinal, após descobrir que dentro de um simples cartucho de videogame guardava não só um universo inteiro, uma entidade maligna, como possivelmente a sua antiga namorada, não queria tentar jogar aquilo de novo. E também ele não conseguia mais manter aquilo com ele, pelo menos não mais. Então, depois de algum tempo, o cartucho foi vendido para uma nova pessoa. Uma pessoa que, apesar de não ter os mesmos conhecimentos e habilidades de Zachary, seria o nosso novo protagonista dessa história, Carl, e que agora teria uma experiência bem diferente do que Zachary viveu, a experiência de NES Godzilla Replay. Como é relatado pelo próprio Carl, ele era apenas um jovem normal como qualquer outro. Ele não era como o Zachary, que já tinha jogado muito o NES Godzilla ou era um fã aficionado por Godzilla. Ele só conhecia o básico da franquia, praticamente. E ele tinha lido a história de Zachary online e por isso se interessou em comprar o jogo. Tanto que quando ele comprou, ele e o Zachary mantiveram contato por e-mail, onde o Carl atualizaria o Zack de todos os ocorridos nessa história. Mas aí começa a parte estranha de toda essa história. Apesar de ambos os protagonistas, Zack e Carl, jogarem os mesmos cartuchos, a experiência de Carl foi completamente diferente. Era certo que algumas coisas mudariam, mas acho que nenhum dos dois esperaria que tudo estivesse diferente. A experiência de Carl tinha muita coisa nova, pois logo de começo de jogo nós jogamos com, é claro, o Godzilla, o protagonista. Mas a diferença é que era o Godzilla antes de ele ser mutado pela radiação, quando ele ainda era um dinossauro vivendo em uma ilha isolada do resto do mundo. Uma referência clara à origem do Godzilla da era Millennium, da Toho. E essa não foi a única nova referência que tivemos em NES Godzilla Replay. Tivemos a aparição do Zilla, a primeira versão americana do Godzilla, e até mesmo existe uma luta contra o Kong. Sim, finalmente um dos maiores rivais do Godzilla teve a sua aparição dentro dessa história. Além, é claro, do novo personagem que Carl desbloqueia durante a jornada, o Rodan. Sim, o Pássaro de Fogo e um dos personagens mais amados da franquia finalmente também apareceu na história. Além, é claro, de outros rostos antigos que vimos na história original voltarem nessa história, como o Titanossauro e o próprio Godzilla. Ou seja, apesar de manter algumas coisas, o jogo inteiro havia de alguma maneira se alterado para um jogo novo, que de certo modo parecia mais calmo e mais similar ao que existiria em um jogo de Godzilla, por assim dizer. E além de tudo isso que eu falei, Carl agora estava conseguindo falar com outros personagens dentro do jogo. Lembram que eu disse no vídeo anterior que dentro de NES Godzilla aparentemente havia um universo próprio? Então, durante toda a jornada que Carl faz por esse novo universo,
ele vai explorando e descobrindo e conhecendo novas criaturas ao longo do caminho, que por incrível que pareça, quase todas ele podia se comunicar. Afinal, algumas dessas criaturas que Carl conversava ouviam o que ele estava dizendo mesmo do outro lado da tela, como Uzo e outras várias criaturas que moravam nesse universo. E por incrível que pareça, algumas dessas criaturas demonstravam ter uma vida própria lá dentro, com famílias, amigos, moradias, lares e entre outras várias coisas, o que fez inclusive o Carl aos poucos se apegar mais a esse universo quanto mais ele jogava. Durante sua jornada, ele acabava conhecendo novos seres e descobria mais sobre cada história dos locais que ele estava vivendo, o que fez ele querer continuar a jogar o jogo mais e mais. Porém, nem tudo são flores. Afinal, ainda é Nezgodzilla Creepypasta. E apesar do Red não existir mais, agora uma nova entidade estaria lá para atormentar o Carl. Warlock. A entidade Warlock é uma criatura bem mais humanoide, cinza e de olhos verdes com um corpo robusto, porém um rosto mais animalesco. Na realidade, o Warlock lembra muito características de um gorila, tanto que os pelos no seu rosto lembram muito esse animal. E além disso, Warlock é muito alto. Sério, ele consegue ser maior que praticamente quase todos os monstros, tanto de Nezgodzilla Creepypasta quanto Nezgodzilla Replay. E também tem o fato de ele não possuir as pernas e parecer ter uma fenda vazando um líquido preto onde originalmente ela, junto do resto do seu corpo, deveriam estar. Porém, isso não é algo que importa muito para ele, afinal, o Warlock pode voar. O Warlock, ele é como se fosse o que o Red foi para o Zachary. No caso, o Warlock é meio que o principal antagonista e rival de Carl durante toda a jornada. No entanto, o Warlock tem muitas características diferentes do Red. O Warlock, apesar de agressivo e saber bem que Carl está do outro lado, assim como o Gigante Vermelho também sabia sobre Zachary, ele não é como o Red. Pelo menos até então, ele não parece querer torturar ou causar um mal exatamente ao Carl. E sim, o que ele realmente quer é fazer o Carl parar de jogar. Pela Nezgodzilla Replay não estar terminada ainda, temos alguns vislumbres da personalidade e os possíveis objetivos de Warlock, que provavelmente é fazer o Carl parar de jogar. Mesmo que tenha que lutar contra ele para ele fazer isso, pois aparentemente tem algo que o Carl está fazendo que ele não deveria. Porém, antes é bom deixar claro, Warlock não parece exatamente ser um cara do bem, afinal, uma das criaturas que havia ajudado a nós contra a luta contra o Kong foi morta pelas mãos do Warlock. Logo em seguida dessa mesma criatura dizer, juntos podemos derrotar isso. Sendo esse isso que a criatura estava se referindo provavelmente o Warlock. Ou seja, é provável que assim como o Red, o Warlock também é mau. Além, é claro, de que isso foi algo confirmado pelo próprio Cosby Def, o criador tanto de Nezgodzilla Creepypasta quanto Nezgodzilla Replay, que sim, o Warlock é o vilão e ele é mau. Então, podemos assumir que, segundo o pouco que sabemos da história, assim como o Red também fez, aparentemente o Warlock está aos poucos tomando o controle desse novo mundo ou novo universo. Possivelmente sendo cada monstro principal que lutamos nos mundos de Nezgodzilla Replay, os chamados Sin Demons, parte do exército do Warlock, que ele os usou para dominar os possíveis 7 reinos que viajamos em Nezgodzilla Replay. Mas lembrando, não é 100% certo se o Warlock tem controle dos chamados Sin Demons, mas sim, existe uma grande possibilidade que realmente ele seja o chefe dos 7 Sin Demons. Na verdade, os Sin Demons são bem mais importantes do que parece. Eles não só são os líderes dos 7 reinos, ou melhor, 7 planetas que Carl viaja durante a jornada, como aparentemente eles são
os Guardiões do Pecado. Afinal, cada um dos planetas que passamos, que foram dominados por eles, possui algumas características de algum pecado capital bíblico. E além disso, sempre quando o Cal derrota um deles, um dos chamados pecados que o chefe possuía e controlava é colocado em um portão com 7 chaves a serem colocadas, sendo essas chaves os pecados que os Sin Demons possuem. E até agora o Cal conseguiu coletar 4 deles: preguiça, orgulho, inveja, luxúria e tem o próximo que sabemos que será a ganância. Sobre o que tem atrás do portão ainda não sabemos, mas talvez possa explicar o porquê que o Warlock quer que o Cal pare de jogar. Porque enquanto o Cal está jogando, ele está aos poucos derrotando os Sin Demons, que possuem as chaves para abrir o portão. Algo que o Warlock não quer que aconteça de jeito nenhum. Mas, Deslandman, você tem alguma teoria do que aparentemente está dentro desse portão? Sim, eu tenho. E ela tem a ver com uma pessoa que vocês provavelmente já conheçam. Zakar. Sim, ele mesmo de novo. Para quem talvez não tenha visto o meu último vídeo, talvez não saiba, mas Zakar é uma entidade criada por Cosby Death, que até então se sabe que provavelmente ele está ligado a Nesgodzilla Creepypasta e o seu universo, sendo o Zakar um deus cruel e a mais poderosa entidade no universo, e que ainda está se mantendo dormindo. No entanto, seguindo algumas teorias, ele ainda consegue atingir o mundo real por meio de dimensões menores, como a dimensão do jogo Nesgodzilla. E talvez seja ele que o Warlock tenha medo, porque até mesmo creio que o Warlock talvez tenha sido um servo do Zakar, mas que após dominar todos aqueles 7 planetas, ele decidiu ser o único no comando naquela dimensão. Mas, sabendo quão o Zakar era mais poderoso que ele criou os 7 Sin Demons, para eles não só dominarem todo aquele sistema solar junto dele, como eles serem uma maneira de prender o Zakar de um jeito que ele jamais conseguisse chegar até o Warlock. Porém, mesmo depois de tudo que eu disse, ainda falta algo a se explicar. Como exatamente tudo veio a mudar desse jeito? Porque tudo da experiência do Cal é tão diferente da de Zachary? Bem, isso é mais ou menos explicado durante a história. Cal, após entrar na tela de password do jogo, conseguiu descobrir um diário feito por alguém que falava do chamado Projeto Transcendente, um projeto feito por um grupo de pessoas que estava testando as anomalias desse jogo. O que aconteceu com esse grupo e como o cartucho veio chegar no Zachary não se sabe, mas é registrado nesse diário que, aparentemente, todos os testes que tiveram envolvendo esse cartucho sempre acabava surgindo uma experiência diferente para cada jogador. Apenas se mantinha as mesmas características e referências ao universo de Godzilla. E segundo algumas informações do próprio Cosby Death, sim, o jogo aparentemente tem algum poder de entrar e ler a mente do jogador, fazendo-lhe ver dentro do jogo algumas experiências que já viveu na vida. Tanto que talvez por isso que o Cal desbloqueou o Rodan no jogo, um dos poucos kaijus que o Cal conhecia. Mas alguns talvez estejam me perguntando, então é algo similar à história de toda a cópia de Super Mario 64 é personalizada? Sim e não ao mesmo tempo. É algo similar a isso, por assim dizer. O jogo sim lê a mente do jogador e cria uma experiência nova para ele. Porém, eu não acho que seja algo tão simples. Porque sim, faz sentido. Na verdade faz muito sentido. Mas essa teoria não explica exatamente o porquê dentro de tanto Nesgodzilla Creepypasta quanto Nesgodzilla Replay exista um universo dentro do cartucho, onde os personagens estão realmente vivos, pois como eu mostrei nas duas histórias, existe sim um universo e personagens com uma vida própria lá dentro e personalidades próprias, quase como se fossem seres vivos mesmo. E também tem o fator de que essa ideia de ser um cartucho personalizado e apenas isso
não explica, por exemplo, o Red ou o Warlock saberem do jogador, ou até mesmo não explica o portão ou o Zakar. Então, como última teoria feita por mim nesse vídeo, vou tentar explicar esse caso. O que eu acredito não é que o jogo ele se personalize de acordo com a personalidade da pessoa, e sim o jogo seja, como eu venho falando durante esses vídeos, um universo próprio, porém dividido em múltiplas realidades, todas sendo realidades alternativas do universo de Godzilla. O que o jogo faz é conectar a mente do jogador à realidade que mais se encaixe com ele, assim criando uma conexão entre o jogador e a sua versão do jogo, visto que, segundo as informações do projeto Transcendente, sempre o mesmo jogador jogará uma determinada experiência e ela nunca mudará. Cada jogador é ligado a uma determinada realidade e será o rival de uma determinada entidade que está dominando essa realidade. O Warlock é o rival de Carl e o Red era o rival de Zachary. E tanto o Warlock quanto o Red sabiam que em algum momento Carl e Zachary respectivamente seriam seus possíveis rivais. A única diferença de Warlock e Red é que o Red nunca deixou de servir o Zakar e o Warlock, sim, ele deixou de ser do exército de Zakar e agora domina tudo sozinho. E se caso o Carl continuar jogando, ele, apesar de libertar aquele mundo das mãos de Warlock, ele acabará sem saber trazendo algo muito pior junto. Porém, novamente, assim como o vídeo anterior, nem tudo que eu falei aqui é realmente certeza. É quase tudo apenas uma teoria. Afinal, NES Godzilla Replay ainda está sendo feito e ainda não foi completado. Visto o tamanho que a história está indo, sinceramente eu acho que provavelmente ele vai acabar se tornando maior que a NES Godzilla Creepypasta original. Enfim, eu agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Foi meio que uma duologia ou uma segunda parte do vídeo anterior, e também era um vídeo que eu estava devendo desde o ano passado, que eu já prometia falar sobre NES Godzilla Replay. E finalmente está aí, cumpri minha promessa e fiz um vídeo de NES Godzilla Replay e sobre o Warlock. Espero de verdade que tenham gostado do vídeo e que eu possa ter solucionado algumas dúvidas de vocês. Enfim, obrigado por tudo, eu sou o Deslantman e tenha uma boa noite. Até mais.